E vamos esperar alguém entrar. Queridos, boa noite a todas e a todas. Vocês estão me ouvindo? Me manda um joinha aí se tiver, o áudio estiver bom, a imagem estiver boa. E nós vamos iniciando. Obrigada, gente. Vamos lá então, vou esperar meu parceiro de live, Gilberto, entrar, que aí a gente já se apresenta e inicia esse bate-papo aqui com vocês. Primeiro, boa noite a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse projeto da Abracrim Nacional, um projeto de extrema importância em meio a este momento que a gente está vivendo, em que traz uma série de lives para debater assuntos do meio jurídico, não só do jurídico, como assuntos pertinentes à sociedade em meio a essa pandemia que a gente está vivendo. Temos lives no decorrer de toda semana, as lives já estão acontecendo há quase um mês. Então, sigam o Instagram da Abracrim Nacional, sigam o Instagram da Comissão de Igualdade Racial, para que vocês possam estar por dentro das lives que ainda vão vir. Gilberto, faz o convite aí, meu amigo, para participar aqui comigo. Eu gostaria, enquanto o Gilberto faz o convite, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Ananda, sou advogada criminalista aqui no Espírito Santo, sou pós-graduada em Ciências Criminais, sou pós-graduada em Processo Penal e Direito Penal, sou pós-graduanda em Ciências Criminais e Segurança Pública, sócia proprietária do Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica, estou presidenta da Comissão de Igualdade Racial Nacional da Abracrim, faço parte da Comissão de Igualdade Racial de algumas entidades jurídicas, assim como do Movimento Negro. Gostaria muito de agradecer a possibilidade da criação dessa comissão pelo presidente Elias, o nosso presidente nacional da Abracrim, agradecer a ele a oportunidade dessa temática, agradecer a ele por a oportunidade dessa live, que a gente tem esses espaços para debater esse assunto tão pertinente à nossa sociedade e que cada dia precisa ser mais debatido, mais construído e que as pessoas entendam a importância do que a gente vai conversar aqui hoje. O Gilberto está me dizendo que não está aparecendo para o convite a ele. Como que eu convido, gente? Alguém sabe como que convida? Gilberto, até onde eu sei, é você que convida, amigo. Transmitir ao vivo com... Não tá... Você não aparece para mim, não, Gilberto. Eu não apareço, não? Agora você apareceu. Apareci? Pronto, agora eu consegui. Acontece isso mesmo. Isso. Vamos lá. Agora eu vou... Já fiz uma apresentação rápida minha, Gilberto. Não sei se você ouviu. Agradeci ao presidente Elias pela oportunidade. Expliquei um pouco desse projeto da live. Vou te apresentar. Antes disso, vou explicar um pouco da nossa comissão. A nossa comissão foi criada dentro da Abracrim Nacional no final do ano passado, no fim de novembro. Eu conto hoje com presidentes espalhados por todo o estado. Gostaria muito de agradecer a parceria desses presidentes. Vários braços. Nós somos um só. É um corpo extremamente militante que entende o sentido do que nós estamos lutando, o sentido do que buscamos. E a nossa ideia é crescer cada dia mais. Então, gostaria muito de agradecer na sua presença, Gilberto, como Minas Gerais, a toda a nossa equipe que existe dentro da Comissão de Igualdade Racial Nacional. Queria apresentar o Gilberto, esse meu amigo, que é, assim, ele é meu parceiro de comissão, de militância, de carreira, é uma pessoa extremamente militante, extremamente inteligente, e é um orgulho poder contar com você lá, Gilberto. O Gilberto é advogado, historiador, professor, palestrante, especialista em crimes raciais e crimes contra a honra, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho, especialista em direito civil e processo civil, mestre em teologia,
ex-servidor e assessor do desembargador do TJ de Minas Gerais, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva, sócio proprietário do escritório Gilberto Silva Advogados, conselheiro seccional na OAB Minas Gerais, presidente da Comissão Estadual da Promoção de Igualdade Racial na OAB Minas Gerais, presidente da Comissão de Igualdade Racial na Abracrim, Minas Gerais, conselheiro da Igualdade Racial no município de Belo Horizonte, presidente representante da Associação Nacional da Advocacia Negra em Minas Gerais, diretor jurídico da Associação Afrocultural Tricordiana, diretor da Bolas FENAC. É só essa pessoinha, o Gilberto. Oi. Oi, eu consigo te ouvir, só a sua imagem que travou. Não, mas eu estou aqui, vamos dar sequência, deve ser esse horário com questão de internet, eu já estou providenciando um outro aparelho ali agora, para ver se fica melhor, que é um notebook, que eu estou pelo celular, mas vamos dar sequência. Eu estou te ouvindo, eu creio que todos estão ouvindo aí também. Ouvindo estamos. Ok, podemos dar sequência. Vamos. Essa live nossa, Gilberto, o tema ficou o seguinte: advocacia negra, racismo estrutural e institucional. Eu gostaria de propor a você que a gente desse abertura nos seguintes temas, que a gente falasse sobre o contexto histórico da escravidão no nosso país, em como o povo negro aqui chegou, o que isso desencadeou no que a gente tem de realidade racial hoje no país, depois que nós falássemos sobre o racismo estrutural e, posteriormente, sobre o racismo institucional. Então, vou te dar a palavra e a gente vai conversando sobre esse assunto. Ok, perfeitamente. Uma boa escolha sua. Primeiramente, minha presidente Ananda, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aprendendo com você e compartilhando com todos e com todas os nossos estudos, sobretudo na questão do enfrentamento e combate ao racismo. Então, minha gratidão e, sobretudo, a gratidão à Abracrim Nacional por acreditar na gente, por estarmos fazendo esse grande projeto que é essa comissão dentro da Abracrim. Isso é de extrema importância, a gente está trazendo essas discussões, esses debates, sobretudo a história do nosso povo, a história do povo negro, história de superação e história de que hoje nós temos, de fato, advogadas e advogados negros e em breve teremos muito mais, né? Eu peço excusa a todos pela minha imagem estar travada, infelizmente eu não sei o que aconteceu aqui, mas vamos seguindo dentro dessa proposta nossa de discutir essas questões tão importantes, né? Eu quero mandar um abraço para todos de Minas Gerais, quem conhece não esquece jamais, né? A todas as advogadas e advogados que estão nos acompanhando agora, não vou nominar um por um, mas um abraço também muito especial à Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Minas e a Seccional de Minas, a qual também eu tenho o orgulho e o prazer em ser conselheiro. Vamos lá então, Ananda. A gente tem que fazer, para a gente conhecer racismo, sobre igualdade racial e sobre todas essas questões, a gente tem que lembrar do período escravocrata no Brasil, né? Um período muito rude, um período muito pesado, onde a gente começa aí pensando no primeiro, no meu entendimento, o primeiro genocídio que existe no Brasil, mas ele começa para além das fronteiras do Brasil, aonde os navios, né, os transatlânticos, alguns, eu na qualidade de professor de história sempre usei o termo navio negreiro, mas a gente sabe que esse é um termo que nós não usamos no cotidiano, sobretudo tendo em vista todas as questões racistas. Então a gente tem que passar por esse pensamento de aquele momento de humano, e, sobretudo, aos princípios da dignidade da pessoa humana, né? Então, onde tem ali as atrocidades dessas violências ocorridas dentro das senzalas, nas fazendas.
com esse período escravocrata, totalmente legitimado pelo Estado brasileiro, é importante que a gente coloque isso, porque há uma legitimação do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, ele, assim como hoje, ele é um grande responsável pelo genocídio da juventude negra, ele é o grande responsável pelo genocídio do povo negro através da escravidão que ele permitiu. Há que se lembrar também que o Estado brasileiro é um dos últimos a um dos últimos a fazer o ato político da abolição, tendo em vista que, no meu entendimento, a escravidão permanece hoje de uma forma moderna, de uma forma sofisticada. E dentro desse período de escravidão, a gente tem que lembrar que houve também toda a violação de direitos. A gente tem que lembrar que já existiam os princípios de igualdade, fraternidade e liberdade na Europa, sobretudo, e no Brasil isso não existia. Então, quando a gente tem o ato político, que para mim o ato da abolição ele é um ato político, nós temos esse ato político, mas sem nenhuma possibilidade de que... sem nenhuma possibilidade, era uma oportunidade, em momento algum, de ter a moradia, de ter educação e de ter uma dignidade. Ou seja, tivemos aí o ato político da abolição, mas nós fomos jogar falta de conhecimento histórico, em que falam que os negros brasileiros preferiram ficar em fazendas ou até mesmo preferiram escravizar os seus irmãos. Então a gente tem esse processo histórico dentro do Brasil e dentro dessa... Passando o período pós-escravidão, onde a gente não tem nenhum direito, nós temos aí um período de branqueamento da população brasileira também. E a gente tem que ressaltar, quando os europeus têm direito a terras no Brasil e a população negra não tem direito, aí a saber... principalmente os italianos, onde tem grandes financiamentos que sequer foram pagos, e até mesmo receberam terras, e as pessoas negras que, em tese, estavam libertas, não tinham essa possibilidade, não tinham sequer essa dignidade de ter o seu território. Então a gente passa por esse processo também covarde do Estado brasileiro, aonde a gente continua e permanece com essa questão. E dentro dessas vertentes, aí a gente já, dentro desse contexto histórico, procurando trazer de uma forma mais rápida para o cotidiano e já entrando também para falar sobre direito na essência, a gente tem que lembrar que o Código Penal de 1890, ele traz o Estado brasileiro novamente fazendo uma criminalização. E essa criminalização, ela vem justamente com a capoeira essa que era feita nas fazendas como uma forma de defesa, que os escravos sofriam dos senhores de engenho. Aí o Estado brasileiro, em 1890, com seu Código Penal, faz a criminalização da capoeira, trazendo aí um pensamento de que capoeira seria uma contravenção, onde poderia haver detenção e pagamento de multa. Então, dentro desse período de escravidão, a gente não pode só pensar em Princesa Isabel, a gente tem que pensar muito mais profundo, até mesmo porque o ato dela é um ato político, não é um ato de liberdade, porque a liberdade ela te dá dignidade. E isso nós temos até os dias de hoje, a falta de liberdade, a falta de direitos e, sobretudo, a falta de dignidade da pessoa humana. E nós temos que lembrar também que dentro dos genocídios que o Estado brasileiro permitiu no período de escravidão, o Estado brasileiro permite uma coisa muito séria, que são os estupros das mulheres negras, aquelas mulheres que se tornaram objeto para os seus senhores de engenhos, para poder, na sua maioria das vezes, satisfazer os desejos que a Igreja Católica não permitia que a senhora de engenho fizesse. Então, toda essa tortura, toda essa loucura com o povo negro é o reflexo de uma escravidão que traz do racismo, dessa violência que existe contra as pessoas negras. Então a gente tem aí essa censura e a gente vai trazendo para o dia de hoje a criminalização do funk, a criminalização das religiões de matriz africana, são todos processos históricos que vêm
no decorrer, sobretudo, da escravidão. Por que eu falo isso? Eu falo isso para a gente atentar para essa questão, porque a gente pensa que a escravidão foi só chibata. Não. A escravidão é um processo de violação de direitos num todo. É uma eliminação de fazer com que o ser humano, pessoa negra, se torne nada. E isso vem um pensamento. O próprio Hegel já falava que as pessoas negras não tinham nenhum tipo de utilidade. Se a gente pegar dentro do direito as teorias de Lombroso, leva a gente para a marginalidade. E isso aí tudo, sabe por que eu estou falando de Hegel, de Lombroso? Porque a gente vai entrar daqui a pouco dentro que você falou, que são as questões do racismo estrutural e do racismo institucional. Do racismo estrutural. Justamente. Exatamente. Eu acho que entender a questão que você disse da criminalização do, por exemplo, do movimento negro com relação à capoeira, entender que por muitas das vezes o Código Penal por vezes criminalizou, mas toda uma estrutura social que foi montada com o decorrer do momento em que se traz o povo negro para dentro do nosso país e todo o decorrer da história do povo negro disso, as pessoas precisam entender que não é um contexto que eu posso pontuar fora do país, dentro do Brasil, um momento antes da abolição e depois da abolição. A história do povo negro até hoje é uma consequência disso. O nosso país é recente na abolição da escravatura, eu não posso nem dizer que aboliu, foi o que você disse, a abolição é simplesmente um ato político. O resultado disso se vive até hoje e é o que a gente vai debater quando a gente fala sobre racismo estrutural. Eu acho que uma boa forma de iniciar o debate de racismo estrutural é entender que o racismo é sempre estrutural. Eu não tenho como dizer, e isso quando eu digo que o racismo é estrutural, eu não estou dizendo que eu não posso individualizar uma conduta racista. Mas quando eu digo que o racismo é estrutural, é porque ele é um elemento que integra a organização econômica e política de uma sociedade. O que precisa ser deixado claro e levado a sério quando a gente debate sobre racismo é que o mesmo é uma manifestação normal de uma sociedade, da nossa sociedade principalmente. O racismo não é um evento, um fenômeno eventual. O racismo ele expressa um tipo de normalidade, ele é algo normal no nosso país por estar dentro da nossa estrutura social. Os negros não vêm com força de voz, com força política, com força de movimento. A estrutura da nossa sociedade não foi criada pelo povo negro. Nós somos meio de manobra e de produção de resultado econômico, mas justamente o resultado social e educacional do nosso país não foi criado por nós. O racismo, na sua forma crua, ele fornece, se você for entender o racismo, ele fornece uma lógica de sentido, quando eu debato sobre ele, eu digo que o racismo fornece uma lógica de sentido, força e tecnologia para as desigualdades e resultados violentos que a gente tem de forma contemporânea hoje. Que foi o que você disse, as violências que acontecem dentro das favelas, a forma o massacre e o genocídio que acontece com a população jovem negra do nosso país, com as mulheres negras do nosso país. Então, se você for entender o mecanismo como isso funciona, você entende que o racismo é a força que movimenta isso. Silvio Almeida, grande Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, ele define o racismo como uma forma que eu achei incrível. Ele diz que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem como fundamento a raça e que se manifesta de forma consciente ou inconsciente e que esse movimento sistemático culmina em desvantagem para uns e em privilégios em detrimento desse grupo racial mais favorecido. Concordo plenamente com o pensamento dele e ainda faço um adendo, porque o racismo, além dessa questão das raças, o racismo ele tem uma conotação de dominação político-econômica. Então a gente tem que lembrar também que essa questão de... Porque hoje o que nós vivemos? Para sustentar o racismo hoje, a gente tem uma questão que é econômica. Qual que é a questão econômica? Se existe uma inferioridade de raça, como que a gente vai estar em pé de igualdade? O que eu falo em pé de igualdade? É se eu sou um ser inferior, conforme eu já citei aqui os filósofos anteriores, se eu sou um ser inferior, como que eu vou ser médico, como que eu vou ser advogado,
como que eu vou estar em destaque na sociedade? A partir do momento que a gente passa a ter esse papel na sociedade, a gente desconstrói o que eles fazem através do racismo, que é o conceito econômico que eu estou trazendo aqui agora, e a gente desconstrói essa fundamento de superioridade de uma raça para outra, né? Então a gente tem que ver essa questão do racismo a fundo, porque nós temos vários colegas e até que estão conosco na advocacia que não sabem quais são as essências reais do racismo. A maioria das vezes as pessoas acham que o racismo ele está apenas através do racismo tipificado na lei, que é o racismo da Lei 7.716 de 89 e a injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º. Mas não. Então, os colegas hoje que nos acompanham, nós temos que entender que o racismo ele vai para além dessas questões no que tange a questão da tipificação. Nós temos aí o racismo recreativo, nós temos o racismo social e o racismo histórico, que difere da legislação. A legislação hoje ela traz para a gente um racismo de uma forma como se fosse agressões verbais, gestos ou proibições. Ou racismo restritivo, né? Ou racismo restritivo. E nós temos que lembrar das inúmeras formas de racismo e como o racismo, para quem o pratica, é fácil de driblar a legislação. E mais, eu gosto sempre de dizer que os nossos colegas mesmos praticam o racismo, infelizmente, todos os dias, consciente ou inconsciente, quando a gente faz uma postagem em qualquer grupo e as pessoas tentam, de certa forma, dizer que estamos vitimizando ou que estamos no mimimi. Então, acho que a Comissão de Igualdade Racial, seja na Abracrim, seja na OAB, nós temos que fazer essa função de trazer para esses juristas, para advogados, juízes, promotores, nós temos que trazer para eles a essência de um racismo que vai para além do que está escrito na legislação. Até mesmo que levando os princípios básicos do direito, a gente tem que ver os costumes. E o racismo está dentro dos costumes. Temos que fazer as analogias de caso a caso e não simplesmente nos ater na aplicação estrita da lei. É o que eu estava dizendo, é literalmente entender o racismo com essa questão dessa reprodução sistêmica de prática racista que a gente tem. E que essa reprodução é o fundamento da nossa organização política, econômica e jurídica da nossa sociedade. O racismo se expressa concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica. Não dá para a gente transformar o racismo, foi o que você disse. O racismo ele aparece de forma plural, a gente não pode individualizar o racismo para um meio só e nem transformar o racismo, porque às vezes quando a gente fala em crime racial, a gente individualiza muito uma conduta e a gente não entende, e as pessoas deixam de entender o movimento por trás, histórico e social que existe nesse sentido. E entender Sim. que nossa sociedade é racista, que nós praticamos o tempo inteiro condutas racistas. Eu estava conversando com uma amiga e queria até trazer esse tema aqui para a gente debater, Gilberto, no posicionamento do MEC em manter o Enem. E eu estava conversando com uma amiga sobre o quanto o acesso da periferia ao Enem vai ficar prejudicado e ao estudo. E isso não foi levado em consideração. E se você for entender a classe econômica que governa e que toma esse tipo de decisão, como o Ministério da Educação, para decidir se o Enem vai continuar ou não, se eu não tiver uma representatividade do povo negro e do povo periférico para que eles consigam entender a realidade que isso acontece, vai acontecer esse resultado que teve. O resultado que tem diz, o povo tem como estudar. Existe a possibilidade de se estudar remotamente. E quem não tem computador, quem não tem acesso à internet... O próprio auxílio emergencial do governo, a gente está vendo aqui, vou dar um exemplo do Espírito Santo, por exemplo, uma prefeitura de uma cidade que eu não posso dizer que é do interior, porque ela é próxima à Grande Vitória aqui, mas é uma prefeitura que teve que disponibilizar agentes de saúde para levar o celular à casa das pessoas, porque as pessoas não tinham celular compatível com o aplicativo e nem ter acesso à internet em casa.
Então, eram pessoas que realmente precisavam do auxílio, precisam do auxílio, mas não têm essa possibilidade porque o governo não consegue entender a realidade periférica que existe em nosso estado. E o fato dessas pessoas viverem sempre marginalizadas é as demandas que a gente sempre luta. Tentar fazer com que o governo, com que as entidades jurídicas, com que tudo entenda que o racismo é algo intrínseco e a consequência do racismo para a nossa sociedade. Porque a consequência que a gente tem do todo o nosso contexto histórico escravagista, de descolonização, é o resultado que nós temos hoje. Pessoas de maioria periférica, em que 89% é negra e não tem acesso à internet, não tem acesso ao celular, não tem acesso à educação. A gente está vendo em meio ao Covid ações que a comissão fez, por exemplo, de iniciativa a Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, Secretaria de Saúde, para ações de políticas efetivas, porque nós temos pessoas em situações periféricas que não têm condições de ter álcool em gel, que não têm condições de ter sabonete. E a gente precisa conseguir entender que esse resultado de realidade que nós temos hoje do povo negro é um resultado de toda uma estrutura. É uma estrutura social que foi criada com base numa escravidão. E esse pós-escravidão, que foi o que você deixou bem claro, e eu super concordo. A escravidão, a revogação dela foi simplesmente política, porque a escravidão no nosso país existe até hoje. O salário em que o povo negro se submete, a desigualdade que eu tenho, mesmo em patamar de cargos superiores, de cargo de gerência, de cargo de chefia ou de cargo de direção, e a diferença salarial de um branco para um negro são simplesmente reproduções escravatórias do nosso país, infelizmente. Então, a gente precisa conseguir entender esse contexto social, entender que uma coisa, infelizmente, a nossa sociedade e a nossa realidade ainda escraviza, é extremamente genocida com o povo negro. Não, isso é fato. Agora, essa questão da distribuição de renda, ela é totalmente arquitetada e a gente tem que bater numa tecla também, e eu gosto muito de entrar dentro dessas questões, são as condições nossas também enquanto advogadas e advogados, negros e negras. Porque se nós pensarmos nessa questão, num geral, como você fez essa pincelada aí, eu já quero trazer para uma outra questão. Eu vou chamar todo mundo para cá, para a advocacia, e contar nos dedos quantos colegas tiveram professores negros nas universidades. Quase nenhum. Durante o meu período de faculdade de Direito, eu tive uma professora negra. Correto? Os grandes escritórios, quantas pessoas negras têm contratadas? Nos cargos de destaque e de maior poder dentro das instituições, quantas pessoas negras? Então, essa estrutura e essa forma de fazer com que nós não tenhamos o nosso espaço por direito, ele é muito arquitetado, né? Então, isso vai refletir lá no Enem, sim, vai refletir no Enem, porque o Estado brasileiro não tem interesse que a população negra, que se alguém virar para mim e falar assim, mas isso não é contra preto, não, é para pobre, eu vou virar e falar assim, vai lá no meio das pessoas pobres e busca para você saber quantas são as pessoas não negras e as pessoas negras. Você vai chegar numa maioria esmagadora de pessoas negras. Então, nós temos essa questão também, que a distribuição de renda reflete na população negra, e essa população negra é a população mais pobre e mais vulnerável do Estado brasileiro, sim. E essa estrutura que vem para poder fazer com que não se tenha oportunidade no Enem, ela vem para todos os momentos da vida, seja ele profissional, seja ele institucional ou na busca de ensino. Eu vou trazer aqui também um comentário que a gente não pode deixar de falar, que é a questão do Covid, né? Então, a gente vê hoje o isolamento social, ele é extremamente fundamental, mas nós temos que pensar o seguinte, como que está a saúde mental das pessoas negras? Por que eu falo a saúde mental das pessoas negras? Isolamento social não é bom para ninguém, mas as pessoas negras, dentro desse cenário que eu estou colocando aqui, de hipossuficiência financeira, ela não tem, na sua maioria, não tem o seu PlayStation, não tem o seu computador de última geração, não tem o seu celular de última geração, como uma válvula de escape para todos muitas vezes os... não tem nem acesso à internet.
Justamente, não tem uma válvula de escape para fugir de possíveis distúrbios psiquiátricos e psicológicos que possam ter, tendo em vista esse isolamento. Aí a gente pensa, é tudo muito bem arquitetado, por isso que determinadas autoridades, para não falar uma, não está nem aí, né? Não está nem aí, porque sabe que, da mesma forma que essa autoridade afronta as pessoas negras, pratica injúria racial a todo momento, ele sabe também que quando vamos abrir mão de determinada coisa, que morra quem tiver que morrer, vai chegar na população negra. E se você pegar aí a Folha de São Paulo, o UOL, dessa semana, já relatou que os maiores afetados do Covid são as pessoas negras. Inclusive, parabéns à nossa presidente, pela iniciativa dos ofícios e das atitudes que essa comissão tem tomado nesse enfrentamento ao Covid, e nós temos sim que ir para junto das autoridades estatais, municipais, nacionais também, para a gente proteger e preservar a saúde do nosso povo, né? E voltando a essa questão que a gente estava falando, isso é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque quando determinados advogados e advogadas tentam nos desmerecer da nossa luta, de dizer ser vitimização, inclusive eu comentei com a nossa presidente Ananda, que eu fiz uma postagem num grupo aqui de Minas Gerais, e um colega que eu fiquei, assim, 2 colegas, na verdade, eu fiquei pasmo, porque 2 criminalistas, ao eu colocar umas notícias sobre a questão do container, né, e a nota de repúdio da nossa comissão, eu tive que ver o comentário que isso tratava de vitimização. Então, esse pensamento, ele, além de ser um pensamento racista, ele é um pensamento de neutralização de uma etnia. Eles querem nos neutralizar, eles querem manter os pensamentos conforme Frantz Fanon traz para a gente, né? Na verdade, eles querem jogar queijo e deixar os ratos brigando lá embaixo, ou seja, as pessoas negras brigando lá embaixo, e eles se mantêm no poder. O pensamento eurocêntrico, ele das instituições e dominam as pessoas no Brasil. Muito a desigualdade. Justamente. E o pensamento eurocêntrico... Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. O pensamento eurocêntrico... Agora voltou. O pensamento eurocêntrico, ele é uma realidade no Estado brasileiro, e ele reflete de todas as formas. Então, uma pessoa negra com cabelo black power, ele não é digno de ser advogado porque ele não está dentro dos padrões eurocêntricos. E sinto muito as pessoas não negras que acham que não, dá uma estudada, dá uma pesquisada em relação a isso, que isso é uma questão não de aceitação, isso é uma questão de quebrar as estruturas de racismo e as estruturas que existem dentro das instituições em nos enxergarem como seres humanos iguais dentro dessa questão por luta de igualdade racial, e entender que estamos agora num momento de virada, e essa virada político-econômica, ela vai surgir conosco. Então, vão ter que nos engolir, vão ter que entender que pessoas negras dominam, e aí não falo em questão do termo chulo da meritocracia, mas vão ter que entender, sim, que as ações afirmativas são fundamentais, porque existe uma dívida histórica do Brasil com a população preta, e essa dívida histórica ela só aumenta, porque quando ela estava na escravidão era uma questão, e agora ela está para a realidade. No século XXI nós temos aí as grandes reparações que o Estado brasileiro tem que fazer, tendo em vista a invisibilidade do povo negro, tendo em vista o genocídio da juventude negra, tendo em vista as violências contra a mulher negra, e eu vou citar só umas: mulheres negras parturientes são as que mais sofrem no sistema de saúde, tanto de atendimento quanto violências dos profissionais, tá? E vou ter que falar aqui essa questão, que é uma questão que a gente tem que pensar que é muito séria, que são as violências dessas mulheres que estão
sendo acompanhadas, sofrendo todos os tipos de violências físicas por alguns profissionais da saúde e as violências psicológicas, a saber, você já tem quantos filhos? Ah, mas não vai parar, só que eu estou aqui ainda camuflando o que a gente tem de relato, sobretudo quando Tá, essas tá mulheres vêm travando, relatar. Gilberto. Então, Ananda, eu não estou te ouvindo, mas eu peço aí o pessoal que coloque aí para gente. Agora você voltou para mim aqui. Então, a gente tem todas as questões. Tudo isso se chama racismo estrutural que vai para dentro das instituições. Então, pensar, como eu falei naquela hora, no começo, pensar no racismo somente na letra da lei chega a ser uma visão muito tacanha, sobretudo de nós, advogados e advogadas, que temos, por um Uhum. histórico, serem grandes conhecedores do saber. Não, foi o que você falou de forma brilhante. O racismo passa muito da questão criminal do racismo, da criminalização do racismo. Essas pessoas não precisam, a gente precisa. Quando eu te chamei para esse bate-papo que a gente conversou, ainda falei com você, eu falei, Gilberto, vamos tentar fazer isso de uma forma bem didática, para que a gente consiga explicar essa estruturação mesmo, entranhada em nossa sociedade, e como isso deságua em todos os nossos meios. Quando eu falo, acho que a gente já pode até entrar para esse meio, até para a questão do nosso tempo, que a gente só tem 20 minutos, falar mais um pouco do racismo institucional, entender que quando a gente vai, eu quero debater com você sobre o racismo institucional, não só dentro do meio jurídico, eu acho que a gente pode exemplificar vários fatos que aconteceram com a gente dentro do meio jurídico, mas entender o racismo institucional até quando você falou sobre a questão da saúde da mulher negra, da saúde da mulher negra lactante, gestante, o acesso da população negra e o quanto isso está intrínseco, assim, o acesso à saúde da população negra, o retorno do governo em relação às políticas sociais, às políticas de saúde, porque por mais que não, Gilberto, quem mais faz uso de SUS é a população negra do nosso país. Então, assim, eu estava dando, a gente estuda muito sobre isso, né? Na semana passada eu estava dando uma olhada, a, a, se eu não me engano, para não falhar, porque eu não vou conseguir pesquisar agora, mas é uma proporção assim, 49% de mulheres brancas que têm acesso à mamografia e fazem ela acima dos 40 anos, e para a população negra, de mulheres negras, é 16%. É totalmente desproporcional, e entender que isso também é um racismo institucional. Porque quando a gente fala de instituição, eu não estou falando só de instituições privadas, eu também preciso falar. O SUS é uma instituição. A educação estadual, municipal e nacional é uma instituição. O acesso às universidades é uma instituição. Então, entender o racismo dentro de todo esse contexto. Eu acho que dentro do nosso meio jurídico também, as pessoas que estão assistindo a live estão batendo muito na questão da política, o acesso do povo negro à Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, quantos dos nossos representantes são negros e militam por nossas causas, entendem a nossa realidade e militam por elas. E é muito difícil isso também. E a gente sabe da dificuldade de enfrentamento de um sistema. Mas eu queria voltar na sua fala no seguinte sentido de que nós estamos aqui. A gente está chegando lá e a importância desse movimento atual que está acontecendo dentro do movimento negro do nosso país, num coletivo, em todo o país. Essa ascensão do povo negro, em que o povo negro está começando a entender, não, porque a gente sabe disso há muito tempo. A gente está mostrando para o restante da sociedade em que nós vamos ocupar esses espaços. Que nós vamos ocupar dentro do meio jurídico, dentro do meio político, dentro do meio educacional, dentro do meio da saúde, no campo de veterinária. Eu vejo mulheres negras, e que a gente está chegando aí realmente para ocupar espaço. E assim, eu convido aos meus irmãos advogados que a gente ocupe espaço e traga a nossa luta para esse espaço, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. O fato de estar dentro da Abracrim, o fato de ser uma advogada, usar o que a gente tem de meio para favorecer a nossa luta, para dar espaço aos nossos, que não haja concorrência e que a gente realmente busque espaço unidos.
Porque essa foi o que você disse, entender na questão de qualidade, estou tentando lembrar a palavra que você usou, entender que a qualidade em que nós estamos chegando não é só no sentido quantitativo, é realmente que as pessoas possam nos enxergar como capazes de realizar aquilo que durante tanto tempo não aconteceu. Porque as pessoas sempre setorizaram as áreas em que o povo negro pudesse estar. Negro era para Concordo. ser, não desmerecendo em momento nenhum, a gente sabe disso, mas negro veio, principalmente dentro da mídia brasileira, negro é para ser empregado, mãe que apanha do marido, ladrão, chefe de traficante. E isso, as pessoas precisam entender que isso é uma reprodução maçante dentro da nossa sociedade. E a gente está aqui mostrando para isso. E eu sempre aplaudo a representatividade que a gente está tendo em muitas coisas, dentro do cenário político, dentro do cenário de mídia, vitórias do povo negro, e entender que a gente realmente está buscando isso. Eu queria te fazer uma pergunta e queria até abrir para, se alguém tiver pergunta, fazer nos comentários aqui, que eu vou tentar ir lendo. Você teve algum episódio em que você teve uma discriminação no meio jurídico de forma clara? Primeiramente, vou falar que foi de forma escura. De forma Aqui, escura. tive. E quem quiser ter acesso ao documento, eu disponibilizo. Tem uma certidão do TRT Minas, em que eu estava no balcão de uma vara pedindo para acelerar a expedição de um alvará, aonde o servidor gritava comigo e tapava o nariz, tá? Como se fosse a expressão que a gente sabe muito bem do preto fedorento. E mal sabe ele, logo eu, o perfumista de todos, né? Então eu tive essa situação, sim. Foi uma situação muito escura para mim, em que a prerrogativas da OAB esteve lá. A gente teve que acionar o diretor do foro do TRT. Foi um clima mais tenso, onde vários advogados e advogadas nos acolheram ali naquele momento. E aí foi muito triste. E eu, para te ser sincero, na militância há tantos anos, foi a primeira vez que eu desabei a ponto de não conseguir falar. Eu lembro que o ex-secretário adjunto da gestão passada me ligou e eu mal conseguia falar com ele no telefone. E ele, calma. Foi uma situação muito das péssimas, né? Então tive sim, já dentro do meio jurídico, onde teve maiores proporções. Agora, a gente tem vários tipos de discriminação que acontecem no dia a dia. Eu só quero dar uma pincelada para chamar a atenção também para nós que estamos na militância. Existem momentos em que não existe nenhum ato de racismo e nenhum ato de injúria racial, e às vezes a gente quer pleitear aquilo como se fosse. Nós temos que prestar bastante atenção, porque essas chamadas falsas, enganosas, enfraquecem a nossa luta. Então, quando a gente passa por algum momento de racismo e de injúria racial, a gente tem que ser bem técnico em relação ao que eu falei. Por quê? Porque nós temos que saber distribuir a questão do racismo histórico, sociológico, para o racismo da letra da lei. E quando a gente está no âmbito jurídico, a gente tem que saber contextualizar. Quando a gente aciona os órgãos e ali não tem nada, sem brincadeira, a gente tem vários passos de retrocesso. Mas voltando ao assunto, passei sim por situação de racismo e injúria racial. Pela segunda vez, quando eu era assessor no TJMG também, eu passei por uma situação dessa, uma situação nada legal. Em relação a racismo com a minha pessoa dentro do mundo jurídico. Eu tenho uns mais graves, como você exemplificou, mas eu queria muito elencar
umas situações cotidianas que eu acho que deve acontecer com quase todos os advogados negros. Para nós mulheres, então, posso te dizer assim, várias. Vou te dar um exemplo do que acontece praticamente todas as vezes comigo. Dizem, eu não sei como está funcionando em Minas, mas aqui tem revista nos fóruns, na entrada. Passa Sim, pelo magnético, entrega a bolsinha, enfim. Quando é advogado, a gente não tem revista. Só apresenta a carteira e passa. isso. Eu estava com uma parceira minha de trabalho, ela branca, do cabelo loiro, pintado, ela tem um olho praticamente claro, e nós duas juntas, porque a gente tem um estereótipo, né, Gilberto? Por mais que não, a nossa profissão Uhum. nos obriga a ter um estereótipo. Então, no popularmente disso, estávamos as duas estereotipadas de advogada. Eu estava de calça, terninho, bolsa e ela também. Ela Uhum. passou e nós estávamos juntas, ela na frente e eu atrás. Ela passou direto, quando chegou para mim, falou bem assim: a senhora já fez o cadastro? Aí eu virei e falei assim: cadastro de quê, querido? Aí ele me disse: o cadastro de visitante. Aí eu falei: não, eu sou advogada. Aí ele olhou: me apresenta a carteirinha, por favor. Eu falei: claro. Aí fui, apresentei a carteira. Ele: então tá, doutora, pode passar. Passei. Então, isso, assim, sempre acontece aqui. Ninguém olha para mim e cogita a possibilidade de eu ser advogada. Eu devo estar indo ali por algum processo criminal. Audiências criminais. Eu entro na audiência criminal, abro a porta para entrar na sala de audiência, o Ah, juiz já fala: família de preso não assiste a audiência, não. Aí eu falei: excelência, boa tarde, tudo bem? Eu sou advogada do réu. Aí ele fala: ah, tá, doutora. Não, pode entrar, fica à vontade. Então, assim, isso. Ó, já me chamaram de mulher de preso. Uma vez, uma estagiária, eu estava sentada lá de fora, aguardando a audiência começar, e a estagiária veio me elogiar por dizer que eu era uma mulher de preso muito calma. Ela falou assim: nossa, mas você é tão calma. Aí eu olhei para ela e falei: calma como? Aí ela falou assim: não, geralmente as mulheres estão aqui fora gritando que quer ver o marido, pedindo para o marido subir, que quer falar com o marido. Aí eu falei assim: não, mas eu não sou esposa de preso, não. Eu sou advogada do réu da próxima audiência. Ela se desconcertou na hora. Então, assim, eu acho que às vezes eu sou mais imbativa, mas por muitas das vezes eu tento ser um pouco mais calma, tentar ser mais educada, sabe? Eu tô tentando muito entrar pro meio educativo mesmo, tentar catequizar as pessoas, tentar sim. educar as pessoas, principalmente isso no meu meio, com os meus amigos, com as pessoas que me cercam. Porque, assim, por exemplo, Gilberta, as pessoas estão falando que sua câmera está Estou, virada show, para lá. estou, show. Ah, mas eu tenho um problema muito sério com esse aqui. Melhorou aí, gente. Não vai voltar agora tão cedo, não. Pode É continuar. porque está virado para lá. Eu acho que é Ah, muito da construção, assim, sabe, Gilberto? Porque a gente precisa realmente entender, até porque essa construção foi feita na gente também. Nós somos resultados de uma sociedade racista e essa aceitação, essa construção da nossa raça, de entender o que é ser negro no nosso país, ser preto no nosso país, sobreviver a isso também é nosso. Essa militância não nasce na gente. Isso também é uma construção. Eu acredito que isso acontece com grande parte. Eu sou fruto de um relacionamento interracial, então, assim, eu fui criada, a gente sabe que a criação do nosso povo, grande parte se dá pelas mães. Meu pai é um homem negro que teve que trabalhar muito na vida para ter as condições que tem. Então, assim, meu pai é alguém que trabalhou muito, então meu pai não foi. Ele não teve oportunidade de fazer tão parte da minha criação quanto a minha mãe. Meu pai saía de casa muito cedo, voltava para casa muito tarde. Meu pai trabalhava no fim de semana para que a gente pudesse ter as condições que a gente tem hoje. Então, assim, a minha criação e a minha formação foi feita por uma mulher branca, que por ter filhas negras, por ser casado com homem negro, minha mãe sempre reproduziu no seguinte sentido de uma construção mesmo de beleza racial, de entender, de não deixar com que as pessoas menosprezassem, com que aquilo fosse feita em uma inferioridade dentro da minha criação, mas a minha mãe era alguém que alisava o meu cabelo.
E Uhum. a minha mãe não tinha o entendimento do quanto isso era agressivo. E nem eu quando criança. Isso é algo que a gente vai construindo. Então, nós estamos aqui para realmente reconstruir, reformular, militar todos os dias, o tempo inteiro, 24 horas por dia, e mostrar que a gente é forte. Que nós, eu acho que, assim, mostrar que a gente é forte não, né? Escancarar que a gente é forte. Porque para a gente ainda estar aqui de pé, como povo, em meio a todos os massacres cotidianos que a gente passa, todo o genocídio do nosso povo, toda a tentativa de genocídio do nosso povo, toda a tentativa de massacre, de criminalização, de silenciamento do nosso povo, nós somos Invisibilidade. invisibilidade, nós somos resistências. Tem um povo que é resistente, somos nós. E a gente vai continuar aqui resistindo. Eu Então, acho que assim, é isso. pode falar. Eu acho que é isso. Você tocou num ponto antes que eu gostaria de chamar a atenção também. Eu acho que é na hora, tá passando da hora de nós nos unirmos, tá? Os movimentos negros em todas as suas esferas, seja ele OAB, seja ele associações, está na hora de unir. E eu acho que, sobretudo, de entender qual é o momento de poder de um ou de outro. Infelizmente, nós temos essas questões. E não adianta a gente inflar, querer fazer 30 movimentos ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que estar, nessa hora, a gente tem que ter o qualitativo e o quantitativo para saberem a essência da nossa voz. Então, eu costumo dizer o seguinte: se hoje a Ananda é a presidente nacional, é a Amanda, a Ananda, a Pretara está toda com ela. Eu não vou fazer um paralelo, entendeu? Então, se hoje é o Gilberto Silva que está, amanhã é outro, mas nós temos que seguir, nós temos que fazer o quê? Sistema organizacional para a gente conquistar o que a gente está querendo. Enquanto mais a gente procurar separar, ir para outras vertentes. Ih, travou. Em nada, entendeu? Isso aí a gente não vai conseguir objetivo nenhum. E peço desculpa, pessoal, porque eu descobri uma coisa que agora que está acontecendo comigo. Eu não consigo tirar a notificação de WhatsApp. Quando ela vem, meu telefone trava. Quem puder me Eu ensinar, manda coloquei para. o meu no modo avião e deixei o Wi-Fi ligado. Gilberto, vamos tentar se Oi. despedir, porque falta 5 minutos e daqui a pouco a live Uhum. cai. Eu fiquei sabendo que ela encerra sozinha. Encerra Eu queria, sozinho, justamente. eu queria muito, muito agradecer a oportunidade à Abracrim Nacional, ao presidente Elias, agradecer também ao meu presidente estadual, Homero Mafra, agradecer ao presidente de Minas, agradecer a você, Gilberto, pela parceria, por esse ensinamento. Tamo junto. Você é incrível pela sua inteligência, pela sua militância. Dizer que estamos juntos. Agradecer à Comissão de Igualdade Racial da Abracrim, aos meus parceiros de luta, entender que nós somos parcerias mesmo. Dizer que nos sigam nas redes sociais, sigam o nosso Instagram, é Abracrim Igualdade Racial. Nos digam a realidade dos seus estados, dos seus municípios. Venham conversar com a gente. Abram um canal de debate. Surgiram lives, surgiram temas. A gente está aqui para construir mesmo caminhos e meios de solidificação para que todos tenham acesso, para que nós cheguemos todos juntos. Gilberto, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente. Desculpa qualquer erro, desculpa qualquer coisa que travou. Eu estou extremamente nervosa, minha mão chega a estar gelada aqui, suando. Minha primeira live, eu não quero fazer isso mais. Fantástico. Mas agradeço demais a vocês por tudo, pela parceria, pelo entrosamento, por ter conversado com a gente, por ter assistido a gente até agora. Bacana. Ananda, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Vamos seguindo juntos, né? Eu quero agradecer ao doutor Elias também pela oportunidade, ao doutor Deiber, que é o nosso presidente aqui de Minas. Um forte abraço, meu querido, muito obrigado. Agradecer também a seccional Minas, da UAB, nas pessoas de Raimundo Cândido Júnior e Raimundo Cândido Neto, né? O Raimundo Cândido Júnior. Raimundinho.
Então, Raimundinho é tudo, é nosso mestre aqui, então uma Amo, gratidão Raimundo. pela confiança que sempre depositou a mim, aos meus colegas de Comissão de Igualdade Racial aqui da OAB Minas, né? E eu gostaria de dizer alguns nomes dentro desse trabalho que a gente desenvolve. Então, é o doutor Marcos Ribeiro, doutor Fábio Rocha, a doutora Luciana, doutor Darlen, doutor Roberto, doutora Amanda Melo, enfim, por aqui eu paro e agradeço a todos, um beijo a todos os meus alunos também que acompanharam aqui, e enfim, vamos aí, de live em live, nós vamos discutindo e levando para todos os colegas esses esclarecimentos em relação ao racismo estrutural, ao racismo institucional. Agora eu te convido para uma live comigo, onde a gente vai condensar um assunto e eu já vou marcar a data, né? Então, Pelo pessoal, amor de Deus. e para o pessoal aí também, quem quiser seguir lá, @Gilberto Silva ADV, eu sempre estou postando alguma coisa, quem quiser mandar alguma pergunta pelo direct, eu estou totalmente à disposição, até mesmo para trocar ideias em relação a essa militância que a gente tem dos crimes raciais, porque é muito importante a gente saber como lidar na delegacia e, sobretudo, em questões de flagrantes de crimes raciais. Agradeço demais. Quem quiser me seguir também, @Ananda Ferreira Advocacia. Tamo junto. Muito obrigada. Vamos juntos nessa. Vou passar de novo o Instagram da comissão, @Braquim Igualdade Racial. Segue a gente, surgiram pautas, militâncias, estamos juntos. Vamos construir, gente. Um beijo. Forte abraço, beijo. Todos. Ananda, não esqueça do nosso print. Beijo. Tem que printar. Não, eu fiquei sabendo que eu tenho que printar e tem que salvar. Deus me ajude. Isso, os dois. Então tá bom. Tchau, gente. Muito obrigado a todos e todas. E você sabe que agora tem churrasco, né? Tchau.